Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora doutora Carla Souza e este é o canal Pedagogics, um espaço para aprendermos juntos sobre educação, inclusão e transformação social. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante através do tempo, explorando como a sociedade enxergou e tratou as pessoas com deficiência ao longo da história. Você já parou para pensar que, em diferentes épocas, essas pessoas foram vistas de maneiras completamente distintas? Pois é, e é sobre essa incrível transformação que vamos conversar agora. Desde o surgimento da humanidade, a deficiência tem sido uma questão que desperta reflexões, preocupações e, infelizmente, até medo. Cada época e contexto histórico trouxe consigo uma forma única de entender e lidar com as diferenças. Vamos começar nossa viagem no tempo observando como as antigas civilizações encaravam a deficiência. No Antigo Egito, por exemplo, acreditava-se que pessoas com deficiência tinham poderes especiais. Elas eram frequentemente associadas a divindades e consideradas intermediárias entre os deuses e os homens. Imaginem só, aquilo que hoje chamamos de deficiência era visto como um dom divino. Mas nem tudo eram flores. É claro, em outras sociedades antigas, a realidade era bem diferente. Na Grécia Antiga, berço da filosofia e da democracia, o culto ao corpo perfeito era predominante. Os espartanos, conhecidos por sua força e disciplina militar, tinham o costume de abandonar crianças com deficiências físicas visíveis. Já em Atenas, embora a prática fosse menos cruel, pessoas com deficiência eram frequentemente marginalizadas. Avançando um pouco mais na nossa linha do tempo, chegamos à Roma Antiga. Os romanos tinham uma visão um tanto ambígua sobre a deficiência. Por um lado, algumas leis protegiam os direitos básicos de pessoas com deficiência. Por outro, era comum que crianças com deficiências fossem abandonadas ou até mesmo vendidas como escravas. E o que dizer da Idade Média? Esse foi um período particularmente difícil para as pessoas com deficiência. A forte influência religiosa da época levou muitos a acreditarem que a deficiência era um castigo divino ou o resultado de possessão demoníaca. Isso resultou em isolamento, perseguição e, em casos extremos, até mesmo em execuções. Mas nem tudo estava perdido. Com o Renascimento e o início da Era Moderna, começamos a ver uma mudança gradual na forma como a sociedade enxergava a deficiência. O avanço da ciência e da medicina trouxe novas perspectivas. Filósofos e pensadores começaram a questionar as antigas crenças e superstições. No século XVIII, por exemplo, surgiram as primeiras escolas para pessoas com deficiência visual e auditiva na Europa. Isso representou um marco importante na história da educação inclusiva. Pela primeira vez, reconhecia-se que pessoas com deficiência tinham o direito e a capacidade de aprender. E por falar em direitos, não podemos deixar de mencionar o impacto das grandes guerras mundiais no século XX. O retorno de soldados com deficiências adquiridas. Nos campos de batalha, forçou a sociedade a repensar suas atitudes e políticas. Surgiram então os primeiros programas de reabilitação e leis de proteção aos direitos das pessoas com deficiência. Agora, vamos dar um salto para mais perto de casa e falar um pouco sobre o Brasil. Nossa história com a inclusão e os direitos das pessoas com deficiência é relativamente recente, mas cheia de conquistas
importantes. Na década de 1950, surgiram as primeiras associações de pais e amigos de pessoas com deficiência, como as APAES. A Constituição de 1988 foi um marco fundamental, garantindo direitos e proibindo qualquer forma de discriminação. Desde então, temos visto avanços significativos em termos de legislação e políticas públicas voltadas para a inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, é um exemplo recente desse progresso. Mas, queridos alunos, é importante lembrar que, apesar de todos esses avanços, ainda temos um longo caminho pela frente. A inclusão plena e efetiva das pessoas com deficiência em todos os aspectos da vida social é um desafio constante que exige o esforço de toda a sociedade. E sabe o que é mais incrível? Ao longo dessa jornada histórica, vemos inúmeros exemplos de superação que nos inspiram e nos fazem refletir. Pessoas que, diante de todos os obstáculos e preconceitos, ergueram-se e mostraram ao mundo do que são capazes. Pensem em Frida Kahlo, a famosa pintora mexicana que, mesmo enfrentando dores crônicas devido a um acidente, criou obras de arte que até hoje nos emocionam. Ou em Stephen Hawking, que revolucionou a física teórica mesmo lidando com uma doença neuromotora degenerativa. Aqui no Brasil, temos exemplos igualmente inspiradores. Daniel Dias, nadador paralímpico com 24 medalhas. É o maior medalhista paralímpico do país. E o que dizer de Débora Seabra, primeira professora com síndrome de Down do Brasil? Essas histórias nos mostram que a deficiência não é uma barreira intransponível, mas sim uma característica que pode nos impulsionar a alcançar grandes feitos. Como dizia Helen Keller, uma das mais famosas ativistas pelos direitos das pessoas com deficiência. O otimismo é a fé que leva à realização. Nada pode ser feito sem esperança e confiança. Essas palavras nos lembram que a verdadeira deficiência não está no corpo ou na mente, mas nas barreiras que a sociedade impõe ao olharmos para trás e vermos todo o caminho percorrido desde as antigas civilizações até os dias de hoje. Percebemos que houve uma transformação profunda na forma como enxergamos e tratamos a deficiência. Saímos de uma visão de medo e superstição para uma compreensão mais humana e inclusiva. Mas, meus queridos, essa jornada não termina aqui. Cada um de nós tem um papel fundamental na construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva, seja combatendo preconceitos, promovendo a acessibilidade ou simplesmente tratando todos com respeito e dignidade. Podemos fazer a diferença. E é por isso que canais como o Pedagogics são tão importantes. Aqui buscamos não apenas educar, mas também inspirar e transformar. Queremos que cada um de vocês saia daqui não apenas com mais conhecimento, mas também com um olhar mais empático e inclusivo. Antes de encerrarmos, gostaria de deixar uma reflexão. Como você tem contribuído para tornar o mundo mais acessível e inclusivo? Que tal começar hoje mesmo com um pequeno gesto de empatia ou uma ação concreta em prol da inclusão? Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo sobre educação, inclusão e transformação social, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Pedagogics. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigada pela atenção de todos. Até o próximo vídeo, onde continuaremos nossa jornada
de aprendizado e transformação. Aqui é a professora doutora Carla Souza, do canal Pedagogics, lembrando que juntos somos mais fortes e podemos construir um mundo mais inclusivo e acolhedor para todos. Até a próxima!